Senhoras e senhores, bom dia. Declaro aberta a sessão virtual da audiência pública número 4 de 2024. A Agência Nacional de Energia Elétrica tem a satisfação de recebê-los para participarem dessa sessão, que tem como objetivo obter subsídios para submeter à sociedade a minuta da agenda regulatória para o biênio 2025-2026, a lista das demais atividades regulatórias a serem desenvolvidas pela ANEEL e a relação de avaliações de resultado regulatório a serem empreendidas pela agência até o final de 2026. Informo que essa audiência está vinculada à tomada de subsídios número 12 de 2024. Convido a todos os presentes para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro. As margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria, pátria, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és bela, és forte, envolve do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o teus tempos estrelado, redigam verde louro desta fórmula, paz no futuro e glória no passado, mas segues a justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme que te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. A mesa diretora dessa reunião é composta pelos seguintes membros. Por mim, Elvira Justino de Farias Strochen, chefe de gabinete do diretor-geral da ANEEL. Por Luciana Peixoto Gonçalves de Oliveira, coordenadora adjunta do gabinete do diretor-geral. E por Fernando Soares Ferreira Miranda, secretário desta audiência. Agradeço pelas contribuições já encaminhadas ao processo de tomada de subsídios e para essa audiência pública.
A participação social é fundamental para a construção das regulamentações emitidas pela ANEEL e, nesse processo em especial, é importantíssimo o envolvimento da sociedade. As exposições hoje realizadas, bem como as contribuições que foram enviadas pela ANEEL via formulário eletrônico e estavam disponíveis na seção de tomada de subsídios, serão analisadas pela agência antes da decisão sobre a agenda regulatória. Essa audiência está prevista para terminar ao meio-dia e obedecerá aos seguintes procedimentos. Agora haverá uma apresentação do gabinete do diretor-geral sobre a agenda, a proposição de agenda, e depois serão seguidos de manifestação dos expositores, limitada a 5 minutos cada, sobre a minuta proposta de agenda regulatória. Para a apresentação técnica, convido a servidora Luciana Peixoto Gonçalves de Oliveira, coordenadora adjunta do Gabinete do Diretor-Geral. Bom dia a todos. Bem, vou apresentar, então, a proposta inicial, né, preliminar, de agenda regulatória para o biênio 25-26. Pode passar. Tá. Bem, primeiramente, vamos ressaltar, então, quais são os requisitos legais, né, para a formação dessa agenda. A agenda ela é prevista na Lei das Agências, Lei 13.848, de 2019, e ela dispõe que a agenda conterá, né, o conjunto de temas prioritários a serem regulamentados pela agência durante a sua vigência. Bem, a agenda também é composta por uma agenda de ARR, que é a análise de resultado regulatório, que ela é formada a partir do dispositivo do Decreto 10.411, de 2020, que dispõe que, no primeiro ano de cada mandato presidencial, deverá ser divulgada essa agenda de ARR. Aqui na ANEEL, a gente revisa essa agenda todo ano. Agora vou apresentar também o calendário, né, da elaboração da agenda. A gente já passou por algumas etapas. A primeira etapa foi a tomada de subsídios, que foi feita no período de 6 de agosto a 5 de setembro. Os agentes contribuíram com as atividades relacionadas aos temas prioritários oferecidos pela agência. Foram 10 temas prioritários. Alguém está passando mais rápido. Eu vou falar mais. A análise das contribuições, então, foi feita pelas UORGs, pelas unidades organizacionais, e a gente elaborou, então, a proposta de agenda regulatória, que está sendo submetida agora à audiência pública. Então, em outubro será, então, essa fase de... Pode voltar, por favor? Isso. Essa fase de audiência pública, né, que seria hoje, né, dia 23, e, a partir das contribuições da audiência pública, nós teremos a última fase, que seria a análise dessas contribuições pelas unidades organizacionais, a análise também dos casos de dispensa de AIR pelas CTREG, que é a Comissão Técnica de Boas Práticas Regulatórias da ANEEL, e, no final, a reunião pública da diretoria, que apreciará, então, a agenda final no dia 26 de novembro. Pode passar. Essa agenda, então, foi resultado essa proposta de agenda foi resultado de uma tomada de subsídios, que foi a 12 de 2024. Nós recebemos 673 contribuições de diversos agentes. Tá? Nós aceitamos, ou parcialmente aceitamos, 31%, 277 contribuições. Não foram aceitas 318, que seriam 59%, e não se aplicam, foram consideradas como não aplicáveis as 78, que corresponde a 10% das contribuições. Pode passar. Bem, explicando como é o modelo, então, da nossa agenda regulatória. Primeiramente, a gente vai ter uma portaria, né, que conterá apenas as atividades que serão convertidas em norma durante o ciclo, que seria 2025-2026. Então, as atividades que terão conclusão nesse período estarão nessa portaria da agenda regulatória. Além disso, no site da ANEEL será mantido também um cronograma referencial de realização dessas atividades regulatórias, que é atualizado regularmente, né, a partir de alguma alteração que haja nesse cronograma. E esse cronograma ele contém, além das atividades das agendas mesmo, da portaria, aquelas atividades que foram aprovadas por portaria, também as demais atividades regulatórias, que são atividades mais exploratórias, estudos preliminares, que as áreas propuseram,
ou regulamentações não vinculadas àqueles temas prioritários que a agência definiu. E, além disso, teremos também as análises de resultado regulatório, também previstas para o biênio. Pode passar. As atividades, então, a serem normatizadas em 2025 serão 14 atividades. Então, serão as seguintes: o estabelecimento de critérios operativos para redução ou limitação de geração, a promoção de adequações regulatórias para inserção de sistemas de armazenamento, incluindo usinas reversíveis no Sistema Interligado Nacional, a atualização da metodologia de cálculo dos limites máximos do PLD, preço de liquidação das diferenças, aprimoramento do processo de monitoramento do mercado de energia elétrica, regra definitiva após o período sombra, aprimoramento das regras de comercialização para 2026, a revisão dos submódulos 2.7 e 2.7A do PRORET, outras receitas, a revisão do submódulo 2.6 e 2.6A também do PRORET, que é de perdas não técnicas e receitas irrecuperáveis, o aperfeiçoamento da regulamentação sobre contratação do uso do sistema de transmissão, o estabelecimento de ações para aumentar a satisfação do consumidor em relação à prestação do serviço de distribuição, aprimoramentos regulatórios relacionados à abertura de mercado, na regulação do serviço de distribuição, regulamentação do Decreto 11.314 de 2022, que regula o fim das concessões, a questão dos aprimoramentos regulatórios para aumento da resiliência do sistema de transmissão e de distribuição a eventos climáticos extremos. E também a revisão do Manual de Controle Patrimonial do Setor Elétrico e a revisão da Resolução Normativa 948, que trata dos critérios de eficiência econômico-financeira. Então, essas seriam as 14 de 2025. Agora, eu passo as 10 atividades que estão previstas para 2026, que seriam regulamentação do constraint off de centrais geradoras hidrelétricas, aprimoramento da regulamentação das garantias financeiras no mercado de curto prazo, definição de ambientes regulatórios controlados, que são sandboxes, para prestação de serviços ancilares, nesse caso seria o serviço ancilar de controle secundário de frequência, a destinação de bens e de receitas oriundas do programa de PDI da ANEEL, aperfeiçoamento do programa de eficiência energética para a transição energética, a revisão do submódulo 2.3 do PRORET, que trata da base de remuneração regulatória, aprimoramento da regulamentação da apuração das perdas técnicas regulatórias. Pode passar, por favor. Estabelecimento das diretrizes para programas de ambiente regulatório experimental, o sandbox regulatório, isso é a regra geral de sandboxes no setor elétrico, aprimoramento das regras e dos procedimentos relacionados à prestação de serviço público de distribuição e, por fim, o estabelecimento da regulação do monitoramento do mercado. Além dessas atividades, então, para o biênio 25-26, a gente também vai ter 24 atividades classificadas como demais atividades regulatórias e 7 avaliações de resultados regulatórios para também esse biênio. Obrigada. Obrigada, Luciana. Passaremos a ouvir e registrar sugestões propostas dos expositores inscritos. Nesse momento, vamos exibir o vídeo de contribuição do senhor Rodrigo Ferreira, presidente executivo da Abracel. Olá, meu nome é Rodrigo Ferreira, sou presidente executivo da Abracel. Quero cumprimentar toda a diretoria da ANEEL e todos os técnicos que compõem a Agência Nacional de Energia Elétrica. O objetivo desse vídeo é dar a nossa contribuição para a agenda regulatória do ano de 2025 e 2026, que está sendo proposta pela ANEEL. Bom, primeiro, enaltecer e parabenizar pelo novo enfoque que foi dado para a agenda, dando mais foco e enxugando a pauta que, de fato, será tratada e com perspectiva de conclusão no ano de 2025. É muito importante que a gente tenha uma clareza, mas, ao mesmo tempo, que a gente tenha uma agenda que seja execuível, que possa ser, de fato, implementada, até para que a gente possa se planejar e poder participar das discussões de forma ampla. Então, parabéns pela reforma, digamos assim, que foi feita na agenda regulatória. Bom, primeiro, dizer que a gente acha muito importante
a discussão em torno, né, da atividade que envolve os impactos da abertura de mercado na regulação dos serviços de distribuição. É muito importante que haja uma adequação da Resolução 1000 da ANEEL frente à abertura de mercado, principalmente para reduzir as barreiras de migração, como a adaptação do sistema de medição. Esse é um tema fundamental que tem atrapalhado o processo migratório, que pode ser muito simples, muito facilmente resolvido, sobretudo para aqueles consumidores telemedidos. Não há nenhuma justificativa para que qualquer adequação eventual que se possa ser necessário no processo de medição atrapalhe o ingresso desse consumidor no mercado livre. Também identificamos dentro dessa discussão, e a ANEEL até acatou a nossa contribuição, a necessidade de discussão sobre o Open Energy. O Open Energy é fundamental no tema de migração, é um tema urgente, deveria ser regulado no menor tempo possível, e não para atender um pleito dos comercializadores, mas para atender uma demanda que é dos consumidores. Os dados estão aí, acessíveis a poucas empresas, de tal forma que isso precisa ser organizado e disponibilizado para o proprietário do dado, que é o consumidor. Isso certamente contribuirá de forma expressiva com a competição e a concorrência no mercado livre de energia elétrica. Então, o Open Energy é fundamental que seja discutido dentro dessa atividade de discussão sobre os impactos da abertura de mercado na regulação do serviço de distribuição. Agora, sobre a TS 14. Nos chamou a atenção que o processo de decisão, a decisão final, seja realizada apenas em 2026. Entendemos que esse tema é muito importante, é um tema já amplamente discutido em outros mercados, que a gente precisa ter essa discussão aqui no Brasil, e não vejo motivos para que ela não seja concluída em 2025. Tivemos uma tomada de subsídios em 2024, de tal forma que o ano de 2025 é suficiente para que a gente possa concluir essa discussão. É importante também que haja, dentro do âmbito da TS 14, dos temas de concorrência, a ARR, que trata do processo de fortalecimento da fiscalização. São temas correlacionados que precisam evoluir também no ano de 2025. Apoiamos definitivamente que o regramento final do monitoramento prudencial seja concluído em 2025 e, após esse regramento, iniciemos as discussões sobre garantias financeiras. Também entendemos que é muito oportuno que seja rediscutido, após 2 anos, a Resolução 1014 de 2022, que trata dos comercializadores de tipo 1 e tipo 2. É muito importante que essa discussão volte, que a gente possa analisar os impactos dessa regulação. E, por fim, a necessidade fundamental de discussão da governança do CT-PMO-PLD. O fato é que a CEPAM foi extinta, o processo de formação de preço precisa de uma governança muito clara, muito transparente, com o protagonismo da ANEEL e com a ampla participação dos agentes. Esse tema, na nossa opinião, inclusive, já poderia ser tratado e deveria ser tratado no ano de 2024. Então, essas são as nossas observações e contribuições para a agenda regulatória e, certamente, ao longo do ano, estaremos à disposição para participar de todos os debates. Muito obrigado. Agradeço a exposição do senhor Rodrigo e passo agora para o vídeo do senhor Carlos Kirchner, representante da Federação Nacional dos Engenheiros. Bom dia a todos, meu nome é Carlos Kirchner, eu sou da Federação Nacional dos Engenheiros. Então, nós estamos propondo uma ação regulatória aí sobre iluminação pública, mas não, na verdade não é para colocar na agenda, né? Porque já todo o aprimoramento regulatório sobre iluminação pública ele já ocorreu através até da resolução número 888. O que a situação atual requer é uma consolidação dos atos, algo que pode ser feito com muito menos esforço, porque a atividade primeira de aprimoramento ela foi muito bem realizada, né? Então, tem alguns aspectos que ainda requer alguma consolidação e uniformização entre as distribuidoras, tal como, por exemplo, ter medição em todas as praças, o município ter a facilidade de colocar um medidor numa área aberta no alto do poste para evitar vandalismo e roubo de componentes. Outra coisa,
ter disponível em todas as distribuidoras para acesso pela internet do demonstrativo da memória de cálculo, né? Isso é muito importante para que o município possa ter uma gestão mais efetiva do que gasta, do seu consumo e também de toda a classificação tarifária. A questão legal, né, do município, de atribuição da responsabilidade tributária, também é uma coisa que deve ter um melhor esclarecimento, né, para que funcione melhor, né, quer dizer, é fundamental a atribuição da responsabilidade tributária. O cadastro georreferenciado é uma coisa que tem que ter um esforço para que os municípios que passaram a ter cadastro próprio, eles sejam integrados com o cadastro da distribuidora, né? É uma coisa importante, porque é uma coisa dinâmica, todo dia está mexendo, então isso tem que se refletir até na cobrança da tarifa, seja a maior ou a menor, de forma imediata, né? Existe uma questão que é um serviço público de distribuição, ao mesmo tempo tem um serviço público de iluminação pública. Então, é importante que exista uma reciprocidade, né? Existe uma forma colaborativa de ambas as partes, mas que também tem a reciprocidade entre as partes. Bom, então o que a gente está defendendo é que seja incluída nas demais atividades regulatórias, seja incluída essa consolidação da iluminação pública, colher mais frutos do que já foram obtidos e dentro de atos regulatórios já executados. Eu agradeço aí a atenção de todos e boa audiência para todos. Agradeço a exposição do senhor Carlos Kirchner. E agora chama o vídeo da senhora Josiane Napolitano, da APINE, representante da APINE. Olá, bom dia. Meu nome é Josiane Napolitano. Agradeço a oportunidade de contribuir para a discussão da Agenda Regulatória 2526. E hoje eu trago aqui 3 temas que, na nossa opinião, são extremamente relevantes, porém eles foram classificados como demais atividades. O primeiro deles refere-se à flexibilidade operativa das usinas hidrelétricas. Como nós sabemos, a forte inserção de fontes renováveis que não são controláveis tem impactado absurdamente a operação das usinas hidrelétricas, exigindo uma maior flexibilidade delas para acomodar essa nova realidade. Essa mudança na operação das usinas traz reflexos financeiros negativos para esses agentes hidrelétricos, que acabam tendo que operar de uma outra forma para garantir a segurança do sistema. Dessa forma, a gente acredita que esse assunto tem que ser priorizado por meio de abertura de uma consulta pública ainda no primeiro trimestre de 2025, para que a gente possa buscar soluções que equilibrem os interesses de todos os agentes. O segundo ponto que eu gostaria de destacar refere-se ao limite do PLD mínimo. Nós sabemos que no caso do PLD máximo já tem previsão para publicar uma nova norma em 2025, porém o limite mínimo, que é um elemento fundamental para a sustentabilidade das hidrelétricas, porque cobre os custos básicos de operação e manutenção, também precisam ser ajustados à realidade do setor. Por isso, a gente também defende que seja aberta uma tomada de subsídio para tratar esse tema ainda no primeiro trimestre de 25. Por último, eu gostaria de abordar uma questão também muito importante, que é a questão da comercialização de energia de micro e mini geração distribuída. A MMGD, ela foi originalmente concebida para permitir que os consumidores gerassem energia para o seu consumo próprio. No entanto, há indícios de que esse propósito está sendo desvirtuado, que pode trazer distorções importantes para o mercado. Dessa forma, nós entendemos que é muito importante que a ANEEL implemente mecanismos de monitoramento que garantam que o objetivo inicial seja mantido
e dessa forma evitando, né, que desvios possam comprometer a integridade e a competitividade do mercado. Mais uma vez eu agradeço pela oportunidade de apresentar aqui considerações e me coloco à disposição para contribuir com o debate. Uma boa tarde a todos. Agradeço a exposição da Josiane Napolitano e passaremos agora para o vídeo da senhora Nayane Brito, representante da ENGIE Brasil. Muito bom dia a todos. O meu nome é Nayane Brito, sou coordenadora de regulação e mercado na ENGIE Brasil Energia e gostaria de destacar 6 principais pontos da nossa contribuição e solicitar que essa agência inclua na agenda regulatória dos próximos 2 anos. O primeiro é o tratamento do Constrendorf. Já está incluso nessa agenda a EVT, que seria o Constrendorf das usinas hidrelétricas, mas o Constrendorf de fontes solares e eólicas também começa a crescer em passos enormes. Só para dar exemplo, em setembro, 24% da geração centralizada solar foi cortada. E isso chama atenção. Por um lado, entregamos subsídios para que haja crescimento bastante significativo da geração distribuída nos últimos anos. Por outro lado, cortamos esse mesmo tipo de fonte no modelo centralizado. Será que está na hora de pensarmos em compartilhar esses custos já? O segundo ponto é justamente em relação à gestão de subsídios. O setor elétrico, apesar de ter fontes de energia muito barata, fazendo até com que a gente jogue energia fora, esse valor não chega na conta de luz, justamente por causa das distorções causadas pelos subsídios. E essas distorções acabam impactando em outras áreas do setor, como, por exemplo, a flexibilidade. Hoje, as usinas hidrelétricas são responsáveis por promover muita flexibilidade ao sistema. Por outro lado, elas acabam sendo remuneradas muito abaixo do valor do serviço que elas prestam. Para dar um exemplo, gostaria de enfatizar 2, na verdade. O primeiro, com relação à modulação dos contratos de energia em ambiente regulado hidro, porque a modulação foi feita lá atrás e conforme a operação do sistema mudou dramaticamente, essa modulação não seguiu a lógica, a evolução da operação. Então, temos espaço para melhoria aqui. O segundo ponto é a remuneração do custo de oportunidade do MRE. Quando as usinas hidrelétricas ficam operando em reserva operativa, não há nenhum tipo de remuneração e esse serviço, ainda mais com a variabilidade da nossa matriz agora, passa a ter cada vez mais valor. O quarto ponto são aprimoramentos de preço. Tanto inputs do modelo, quanto transparência no despacho, no motivo de despacho das usinas termoelétricas. Tudo isso é importante para que a gente tenha um modelo cada vez mais aderente à realidade e assim a gente consiga direcionar o comportamento dos agentes para que o setor valoriza mais. E a melhor maneira de esse recado chegar até os agentes é por meio de preço. E para isso ele precisa estar calibrado. Ainda sobre esse ponto, outra questão relevante é a governança do modelo. A CEPAMP foi extinta e agora a gente precisa de um novo arcabouço regulatório para que as mudanças de modelo sejam promovidas. O CTPMO está funcionando, mas ainda precisa de um arcabouço regulatório para que ele se sinta mais seguro para continuar trabalhando. O quinto ponto é a unificação de interlocutores. Recentemente houve uma mudança de interpretação do procedimento de rede do ONS, que fez com que a interlocução fosse canalizada em um único agente, e ele responde por empresas concorrentes também. Então, isso acaba agregando um conflito de interesse na operação do sistema e em troca de um benefício muito baixo. Entendemos que isso, sim, também é um ponto para ser incluído na agenda regulatória agora e ser discutida com todos os agentes. E o sexto ponto, e aqui é um agradecimento, que é a regulamentação do varejista, que deve sair em breve o resultado da consulta pública do ano passado, e a inclusão de Open Energy também. Esses 2 assuntos são muito importantes para fomentar o crescimento do mercado livre de maneira isonômica e equânime. Agradeço novamente ao espaço que essa agência deu na discussão da agenda regulatória e nos colocamos disponíveis para explorar e aprofundar cada um dos temas aqui citados. Muito obrigada. Obrigada, Nayane. E chamo agora para a exposição o vídeo do senhor Braz Campagnolo Filho, representante da ABRAT. Bom dia. Vamos apresentar as contribuições
da Associação Brasileira das Transmissoras de Energia Elétrica, a audiência pública 4 da ANEEL, que refere à agenda regulatória do biênio 2025-2026. A ABRAT representa 27 transmissoras indicadas nesse slide. Teremos 3 contribuições apresentando argumentação complementar. A primeira se refere à contribuição 222, onde é indicada a necessidade de aperfeiçoamento das regras de transmissão, módulo 5, acesso de usuários à rede básica através de seccionamento de linha de transmissão. Como argumentos complementares, a ABRAT entende que é necessária a devida avaliação para o problema apresentado, notadamente considerando o grande volume de investimento que tem sido realizado pelos agentes a partir dos estudos de planejamento setorial, que tem culminado com um número recorde de leilões e novos entrantes no segmento de transmissão, de modo que requer atuação célere da ANEEL. Considerando o exposto, as associadas da ABRAT solicitam à diretoria colegiada da agência a inclusão do tema na agenda regulatória do próximo biênio para o tratamento regulatório adequado. A contribuição seguinte, a 223, onde indica necessidade de aperfeiçoamento do processo de autorização de reforços e melhorias de grande porte. Como argumento complementar, a gente indica que entende que a justificativa apresentada não considerou a abrangência da proposta para o aprimoramento do tema. A associação apresentou para a agência, através das correspondências 17, de 22 de abril de 24 e 31, de 23 de setembro de 24, evidências e fundamentação para avaliação e devido aprimoramento regulatório. São ajustes necessários para considerar as demandas simultâneas de acesso às autorizações de projetos com prazos semelhantes em um curto intervalo de tempo, visando que os prazos de autorização reflitam de forma mais assertiva a realidade da execução das obras no sistema de transmissão. Na solicitação da ABRAT, também é proposta a possibilidade do agente de transmissão envolvido contribuir previamente à emissão do ato autorizativo com as propostas que nortearão os novos reforços e melhorias. Considerando o exposto, as associadas da ABRAT solicitam à diretoria colegiada da agência a inclusão do tema na agenda regulatória do próximo biênio. A última contribuição é a 226, onde é indicada a necessidade de aprimoramento do módulo 3 das regras de transmissão para incluir disposições relativas a regras e diretrizes associadas a remanejamento, interferências, travessias e cruzamentos de linha de transmissão envolvendo agentes de outros setores alheios ao elétrico, bem como usuários sem relacionamento contratual com a transmissora interferida. Indicamos que a justificativa apresentada não considerou a abrangência da proposta para aprimoramento do tema. Os agentes de transmissão têm vivenciado dificuldades cotidianas na execução das obras de sua responsabilidade, conforme estipulados nos contratos de concessão pactuados com o poder concedente, notadamente com agentes de outros setores que também detêm contratos de concessão. É necessário o devido tratamento do tema, principalmente na interface com as demais agências reguladoras, para o devido equacionamento, visando o estabelecimento de normativos regulatórios que pacifiquem o relacionamento e condições técnico-comerciais. Considerando exposto, associadas da ABRAT solicitam também à diretoria colegiada da agência a inclusão desse tema na agenda regulatória do próximo biênio para o tratamento regulatório adequado. Desculpe. Agradeço a exposição do senhor Braz e passo agora para o vídeo do senhor Gustavo Pinheiro, representante da Absolar. Gostaria, primeiramente, em nome da Absolar, de cumprimentar todos os diretores da ANEEL, dizer da importância dessa agenda regulatória, tão importante que o setor solar fotovoltaico, por intermédio da Absolar, encaminhou à ANEEL 9 pontos estratégicos formalizados por ofício aos diretores. Infelizmente, muitos desses pontos não foram acatados na proposta das equipes técnicas da ANEEL, motivo pelo qual nós
fazemos o envio desse material e solicitamos o apoio dos diretores para que eles possam ser considerados na sua avaliação da agenda regulatória 2025 e 26. E, nesse sentido, trazemos aqui 3 contribuições estratégicas, dentre as mais relevantes dessa contribuição da AB Solar. Começando pela inversão de fluxo de potência, um tema que, infelizmente, não está solucionado, como o setor necessita. Já recebemos dezenas de reclamações recentemente, nas últimas semanas, por conta de não cumprimento da regulação e também por conta de interpretações divergentes por parte das distribuidoras em relação a essa importante regulamentação, especialmente nos artigos 73 e 78 da Resolução 1000 de 2021. Por isso, solicitamos o apoio da Agência Nacional de Energia Elétrica para que a ANEEL priorize a revisão, em especial do artigo 73, e defina claramente as obrigações das distribuidoras ainda no segundo semestre de 2024. E se, porventura, isso não puder ser feito de forma ágil nesse segundo semestre do ano, isso já está impactando os consumidores e o setor de geração distribuída. Solicitamos que esse tema seja incorporado com uma atualização da Resolução Normativa 1000 de 2021 da ANEEL, já no começo de 2025. Outro assunto estratégico que tem levado a grandes prejuízos para o setor solar fotovoltaico e outras fontes renováveis se refere aos cortes de geração renovável, constrained off. Aqui destacamos que já há um prejuízo acumulado nos agentes de mais de R$1 bilhão, somando usinas solares e eólicas. Entendemos que, nesse caso, a lei prevê que os agentes tenham o ressarcimento integral desses cortes, diferentemente do entendimento da Agência Nacional de Energia Elétrica, e, nesse sentido, solicitamos urgência da agência para que esse tema possa ser abordado e reavaliado ainda neste ano de 2024, de tal modo que isso não leve a mais uma onda de judicialização que prejuíze o nosso setor elétrico brasileiro e também a confiança dos empreendedores no setor. Hoje, os empreendedores estão pesadamente impactados com dificuldades do cumprimento de seus contratos e de suas obrigações com financiadores, investidores, fornecedores. Então, de fato muito crítica a situação e pedimos, portanto, sensibilidade da agência no tratamento dessa matéria o quanto antes. Por fim, um tema que, na nossa visão, demanda a abertura de uma nova consulta pública, idealmente no começo de 2025, que é justamente o subsidiômetro, uma iniciativa muito bem-vinda, muito oportuna e relevante, mas, no entanto, em boas reuniões que nós tivemos, fomos muito bem recebidos pela equipe técnica da ANEEL, fomos informados de que a metodologia hoje que é utilizada para fazer o estabelecimento desses números, ela carece de uma série de aprimoramentos. Também não está disponível o histórico de dados acumulados desde que os incentivos foram criados para cada diferente tecnologia. E é importante que esses dados sejam segregados e segmentados por fonte de geração de energia para que a sociedade tenha mais clareza, mais transparência, para que consumidores, para que a imprensa, para que o setor, para que os próprios formuladores de leis, políticas públicas, incentivos conheçam a realidade explícita e possam tomar decisões fundamentadas, bem embasadas, técnicas e profissionais sobre esse tema. Infelizmente, percebemos que há uma série ainda de limitações no subsidiômetro, que hoje ele não reflete de forma precisa a realidade do setor elétrico brasileiro. Diante disso, recomendamos que seja aberta uma consulta pública para que o setor possa avançar na melhoria conjunta e colaborativa dessa ferramenta estratégica para a sociedade brasileira. Com isso, eu agradeço a atenção de todos, agradeço pelo interesse, pelo diálogo de sempre da ANEEL, muito construtivo e produtivo, e desejo ótimos trabalhos à diretora e aos diretores participantes dessa audiência pública. Obrigado. Obrigada, Rodrigo Sawaia. Corrigindo aqui, eu tinha chamado Gustavo Pinheiro, então quem fez a exposição foi o Rodrigo Sawaia.
Agora vamos passar para o vídeo da Ticiane Ushikawa Fukushima, representante da Eletrobras. Cumprimentando a todos, na pessoa do diretor relator e demais presentes, agradeço a oportunidade de falar em nome da Eletrobras nessa audiência pública. Uma atividade adicional que a Eletrobras propôs foi a necessidade de aperfeiçoamento das regras de captura de outras receitas para a prestação de serviço de comunicação multimídia. Hoje, tem-se aplicado o entendimento de que qualquer receita oriunda de atividade que faça uso de instalações de comunicação concedidas, seja pela prestação de serviço, pela própria transmissora ou pela disponibilização dessas instalações, ela está abarcada no item 9.1.2, que trata do sistema de comunicação multimídia do PRORED. Ocorre que a prestação de serviço de comunicação multimídia não é uma atividade equivalente ao compartilhamento de sistemas de comunicação, de modo que as atividades merecem tratamentos distintos. Isso porque, enquanto uma trata da disponibilização de equipamento e compartilhamento de custos envolvidos, o outro trata do efetivo serviço prestado mediante a aplicação de inteligência de negócio, estratégias comerciais e investimentos adicionais, razão pela qual se solicita um aprofundamento na avaliação em relação à retenção dos valores para a modicidade tarifária. Na verdade, o compartilhamento de sistemas é classificado como atividade complementar, mas a prestação de serviço de comunicação multimídia ela se enquadraria melhor ao conceito de atividade atípica, por demandar investimentos e serviços adicionais. Isso tudo sem falar no importante papel de interligação e inclusão digital de diversas regiões que a internet de alta velocidade e baixa latência, propiciado pelas transmissoras, permite a diversas regiões do país. Portanto, para incentivar os concessionários a realizar esses investimentos, entende-se a necessidade de um aprofundamento dessa análise. O próprio Manual de Contabilidade do Setor Elétrico também reforçou essa diferenciação entre sistemas e serviços, deixando claro que nos sistemas há apenas a disponibilização das instalações para transporte, enquanto o objeto de serviço de comunicação se refere à comercialização dos serviços associados à comunicação de dados. Mais recentemente, e para encerrar, no voto condutor da Resolução 1088, que aprovou a revisão dos submódulos 9.1 e 9.2 do PRORED, embora ele não tenha alterado o item anteriormente mencionado, entendeu-se que o tema outras receitas teria espaço para ser melhor explorado pelas áreas técnicas, considerando a necessidade de um aprofundamento do tema, e solicitou que, no ambiente de digitalização e de prestação de outros serviços pelas transmissoras, havia possibilidade de alcance e análise para posterior avaliação da diretoria. Por essas razões, a Eletrobras novamente salienta a necessidade do aprofundamento regulatório sobre esse tema, permanecendo à disposição para o que se fizer necessário. Outro ponto apresentado pela Eletrobras na consulta pública da Agenda Regulatória 2025-2026 é o aprimoramento dos modelos de operação e formação de preço. Conforme a Resolução CNPE 01 de 2024, cabe à ANEEL regulamentar a governança do aprimoramento dos modelos de otimização eletroenergética, garantindo a continuidade dos aprimoramentos, buscando a aproximação entre os resultados desses modelos e a operação realizada pelo ONS. Entre os novos aprimoramentos identificados, apresentamos a reserva operativa, que é um backup do sistema, que está representada hoje somente no modelo D100, apesar de ser uma questão estrutural do sistema. Outro aprimoramento que identificamos ser importante é a melhor representação dos dados de entrada, né, incluindo as restrições de operação da ANA. E, por fim, não se limitando ainda a apenas esses aprimoramentos, mas identificados nesse momento, é a preferência do ONS de armazenar água nos reservatórios de montante, enquanto os modelos indicam armazenamento para as usinas de jusante. Com isso, nós solicitamos a abertura de uma consulta pública para que a ANEEL não só regulamente essa nova governança de aprimoramento dos modelos, bem como esteja aberta a receber novas propostas de aprimoramento para garantir a continuidade, né, da representação mais fidedigna da operação do sistema.
Agradeço a exposição da senhora Ticiane e do senhor Ronan e passo agora para o vídeo da senhora Marisete Pereira, representante da Abrage. Boa tarde. Senhoras e senhores, diretoria e superintendência da ANEEL. Em nome da Abrage, Associação Brasileira das Empresas Geradoras de Energia Elétrica, agradecemos pela oportunidade de, mais uma vez, participarmos do processo de definição da agenda regulatória para o próximo biênio. Agradecemos também pelo acolhimento das contribuições da Abrage, que visam reconhecer o papel essencial das hidrelétricas em nossa matriz energética, fundamentais para garantir tanto a segurança energética quanto a modicidade tarifária. Defendemos uma matriz equilibrada, que valorize a participação de todas as fontes, considerando as características e recursos que cada uma oferece ao sistema. Entre os temas mais relevantes acatados por essa agência, que já interessam algumas das necessidades de evolução regulatória, nós destacamos a regulamentação do constraint off das hidrelétricas, o estabelecimento de critérios operativos para corte de geração, a avaliação das metodologias de cálculo do PLD mínimo e a definição da TEL, a regulamentação de sistemas de armazenamento hidráulico, como as usinas reversíveis e o aprimoramento das garantias financeiras do mercado de curto prazo. Entretanto, existem outros temas de grande importância para os quais solicitamos o apoio costumeiro dessa agência. Reconhecendo os desafios enfrentados pela ANEEL em termos de quantidade de profissionais e de recursos financeiros, ressaltamos que algumas medidas adicionais precisam ser endereçadas para alcançarmos o objetivo de fortalecer o sistema elétrico brasileiro, atraindo investimentos e garantindo, acima de tudo, o atendimento às necessidades do consumidor de energia elétrica. Nesse contexto, solicitamos que a agência reavalie o posicionamento para considerar como prioritários também os seguintes temas: maior transparência sobre os subsídios e encargos que vêm pressionando de sobremaneira o custo da energia e bem como a competitividade do setor. Nesse sentido, é crucial aumentar a quantidade e a granularidade das informações disponíveis sobre os subsídios e encargos que impactam os consumidores e reduzem a competitividade dos agentes de mercado. Isso permitirá melhores decisões por parte dos consumidores, investidores e formuladores de políticas públicas. Outro tema de grande relevância é a regulamentação da oferta e remuneração pela flexibilidade operativa. A flexibilidade é um atributo mais amplo que os serviços ancilares e deve ser tratado de forma emergente, especialmente em face das rápidas mudanças da nossa matriz energética. Também, a aceleração da regulamentação dos serviços ancilares. É necessário acelerar a evolução regulatória para garantir a remuneração justa dos diversos serviços ancilares que hoje são prestados de forma compulsória pelas hidrelétricas. Outro tema, o aprimoramento dos mecanismos de formação de preço e governança. É importante que avancemos na atualização dos modelos computacionais e das regras de despacho e formação de preços, alinhando-os à realidade atual e futura da operação do sistema elétrico brasileiro. Os aspectos comerciais. Destacamos a necessidade de revisão das regras de modulação dos contratos regulados de venda de energia hidrelétrica, aprimoramento dos mecanismos de gestão de portfólio das distribuidoras e o reforço nas regras de contratação de energia existente para atender os montantes de reposição. E, por fim, senhoras e senhores, reafirmamos
nosso compromisso de continuar colaborando com a ANEEL em prol do desenvolvimento de um setor elétrico cada vez mais robusto, eficiente e sustentável, e sempre estaremos à disposição dessa agência para contribuir, sempre que necessário, dentro das políticas que cabem à agência reguladora. Muito obrigada. Agradeço a exposição da senhora Marisete e passo agora para o vídeo da senhora Raquel Assis Rocha, representante da ABGD, Associação Brasileira de Geração Distribuída. Bom dia, senhor presidente da mesa. Em nome do presidente, cumprimento os demais que acompanham esta audiência pública. Me chamo Raquel Assis Rocha e estou aqui representando a Associação Brasileira de Geração Distribuída. Bom, senhores, hoje estamos aqui para pleitear assuntos relevantes para o nosso segmento, que entendemos ser importante na agenda regulatória biênio 2025-2026. O primeiro tema se trata da valoração dos custos e benefícios da MMGD. A atividade AR24-12, estabelecimento de metodologia da valoração dos custos e dos benefícios da micro e mini geração distribuída, prevista em demais atividades, ou seja, ser uma previsão de data para a apresentação desses estudos, traz preocupação no nosso setor. O marco legal da MMGD, a Lei 14.300, criou períodos de transição justamente para permitir uma segurança jurídica dos investimentos. As diretrizes trazidas são de 6 meses para o Conselho Nacional de Política Pública e 18 meses para a ANEEL, ou seja, prazos findados em julho de 2022 e julho de 2023, respectivamente. No entanto, apenas em maio deste ano, o CNPE publicou as diretrizes. Assim, é de suprema importância que a ANEEL conclua os estudos até final do ano de 2025, até ali mais ou menos novembro de 2025, considerando ali uma linha temporal de 18 meses após a publicação das diretrizes pelo CNPE. Assim, propomos que a ANEEL faça uma tomada de subsídios ainda no primeiro semestre de 2025, no sentido de colher informações da sociedade sobre o tema e começar as discussões técnicas. Um segundo tema que entendemos relevante é a inversão de fluxo. Na proposta da agenda está a atividade AR24-16, o estudo regulatório, conexão de geração na distribuição, inversão de fluxo, proteção, carregamento, usinas híbridas, também e demais atividades. Esse assunto também tem muita relevância, pois, apesar dos recentes aprimoramentos do artigo 73, parágrafo 1º da Resolução 1000, e a criação do Manual de Instruções para a apresentação dos estudos de inversão de fluxo, para além de muitas questões não terem sido tratadas com profundidade, temos a situação em que algumas regiões do Brasil o sistema elétrico já possui inversão de fluxo, e cabe ressaltar: problema técnico não originado pela geração distribuída, ou seja, restringindo o direito do consumidor de gerar sua própria energia ao ser imposto valores de investimento de conexão em montantes que inviabilizam o desenvolvimento da geração própria. Aqui também fica a sugestão de abrir uma tomada de subsídios no primeiro semestre de 2025 para colher informações da sociedade para a elaboração desse assunto. Uma outra temática é a padronização do faturamento de unidades consumidoras que possuem micro e mini geração distribuída. A ABGD propôs uma atividade, seria essa padronização do faturamento do mercado regulado, estabelecendo informações de MMGD quando existente, mas não foi acatada pela equipe técnica da ANEEL sobre a justificativa que o problema regulatório indicado já possui solução regulatória adequada ou a atividade não se mostra oportuna neste momento. Apesar de existir o PRODIST, o módulo 11, que trata sobre a fatura de energia elétrica e informações suplementares, este módulo precisa de aprimoramento de forma a permitir uma adequação e padronização das informações de consumidores que geram sua própria energia. Não identificamos alguma outra atividade que se assemelhasse ou que pudesse complementar, que pudesse adequar essa necessidade de aprimoramento em relação ao faturamento. Entendemos que a ausência desse padrão tem dificuldade da leitura e, consequentemente, o entendimento das faturas pelo consumidor, o que tem gerado diversas reclamações.
Bom, senhores, a ABGD fez, além de outras contribuições na tomada de subsídios, mas trouxemos aqui para essa audiência esses 3 temas que consideramos mais relevantes para este momento. Assim, esperamos que nossos pleitos sejam atendidos e agradecemos antecipadamente. Agradeço a exposição da Raquel e passo agora para o vídeo da senhora Luísa Nolasco, representante da Enel Brasil. Bom dia a todos, meu nome é Luísa Nolasco e venho apresentar as contribuições do Grupo Enel para a Agenda Regulatória 2025 e 26. Primeiramente, gostaríamos de comentar a mudança proposta para a atividade avaliação dos sistemas de medição para a transição energética e medição nos segmentos de distribuição. Essa atividade constava na Agenda Regulatória de 2024 e 2025, com previsão de decisões para 25 e 26, mas foi movida para demais atividades. Essa discussão é de grande importância para a modernização e eficiência dos serviços de distribuição e ganhou ainda mais relevância quando reforçado pela diretriz mencionada no Decreto de Renovação das Concessões. O pedido de priorização aqui dessa atividade visa alinhar os incentivos ao investimento na modernização do parque de medição com a abertura de mercado, dado que as funcionalidades do medidor inteligente podem facilitar a migração do consumidor para o mercado livre e reduzir barreiras à troca de comercializadores pelo consumidor, aumentando assim a competitividade do mercado livre. Já que não será possível a antecipação da decisão relacionada a essa atividade, sugerimos, então, a manutenção da atividade na Agenda Regulatória 2025 e 26, conforme o cronograma inicial. Trazemos também a nossa contribuição sobre o aprimoramento da metodologia de sobrecontratação e exposição involuntária dos agentes. Hoje, temos um cenário de atraso de alguns anos para a homologação pela ANEEL da sobrecontratação e exposição involuntária das distribuidoras, por incertezas para identificar o que se deve ser contabilizado, tempo de análise caso a caso pela ANEEL, recursos pelas distribuidoras. Por esse processo longo e sem álgebra definida, os valores de 2018 só foram homologados no ano passado. E entendemos que para a homologação dos valores de 2019 a 2023, essa formulação já deve ser normatizada. A definição de uma fórmula algébrica para o cálculo da sobrecontratação e exposição involuntária é de suma importância tanto para a melhoria da gestão do portfólio dos contratos de energia das distribuidoras, quanto para dar celeridade e transparência nas análises dessa matéria pelo regulador, evitando ainda o acúmulo de recursos protocolados pelas distribuidoras por falta do critério objetivo. Portanto, reiteramos a importância dessa discussão constar na agenda de 2025, pois o tema tende a ficar mais crítico com a abertura do mercado do Grupo A e possível abertura do mercado do Grupo B. Por fim, reforçamos nossa sugestão para que a ANEEL reavalie os impactos e aprimore a Resolução 1030 de 2022, que trata do constraint off das geradoras solares e eólicas. A regulamentação publicada em 2021 para as eólicas e em 2023 para as solares é muito restritiva aos ressarcimentos, tornando quase nulas as ocasiões de ressarcimentos pelos geradores. A título de exemplo, verificamos que a aplicação de reembolsos previstos para o ano de 2023 foi de apenas 0,3% dos cortes sobre a energia eólica, enquanto verificamos que os montantes de energia frustrados sofreram um crescimento exponencial durante o ano de 2024. Dentro dessa avaliação, também é fundamental que sejam esclarecidos os critérios para a classificação dos cortes. Os cortes de geração cuja causa esteja associada à indisponibilidade de linhas de transmissão ou de equipamentos precisam ser devidamente classificados como indisponibilidade externa e não como questões de confiabilidade. Por exemplo, a linha de transmissão de 500 kV Pacatuba-Jaguaruana 2 estavam com sua operação comercial prevista para setembro de 2023.
Essas obras são relevantes para o escoamento da geração eólica e solar e deveriam incrementar em torno de 1,4 gigawatts de escoamento no intercâmbio das regiões. Dessa forma, toda restrição causada pela ausência dessas obras, que por conceito devem ser consideradas como indisponibilidade, foram indevidamente classificadas como confiabilidade. Então, é importante ressaltar que os cortes são atribuídos aos geradores por motivos alheios à sua gestão, e o aumento desses cortes sem nenhum ressarcimento está causando prejuízos insustentáveis, sendo fundamental a discussão e aprimoramento do tema. Por fim, agradecemos mais uma vez à ANEEL a oportunidade de participação. Ficamos à disposição para colaboração e eventuais dúvidas. Muito obrigada. Agradeço a exposição da Luísa Nolasco e passaremos agora para o vídeo da senhora Ana Carolina Ferreira, representante da ABRAD. Prezados diretores, bom dia. Me chamo Ana Carolina e atuo como assessora de regulação na ABRAD. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de participar dessa audiência pública que trata da Agenda ANEEL para o biênio de 2025-2026. Com relação à contribuição ABRAD, fizemos 15 contribuições referentes aos temas estratégicos. Dessas 15 contribuições, 6 foram aceitas, 4 parcialmente aceitas e 5 não aceitas. Então, de forma geral, eu vou ressaltar a necessidade de reconsideração dos itens não acatados, pela justificativa de não ser oportuno nesse momento, o que não concordamos, dada a importância desses temas para o equilíbrio econômico-financeiro do segmento de distribuição. Contudo, há 2 temas que foram aceitos, mas que merecem destaques devido aos seus impactos, que já estão sendo sentidos pelas distribuidoras há algum tempo, mas que estão sem resolução por parte da agência, mesmo já sendo reconhecidos seus efeitos e constando como atividade regulatória na agenda. Com relação aos temas aceitos, mas que merecem celeridade, destacamos o primeiro tema, receitas irrecuperáveis. O nosso pleito é que se abra o quanto antes uma discussão para a inserção no PRORET de uma periodicidade de atualização dos parâmetros de cálculo, que estão desatualizados desde a CP 29 de 2020. Além disso, solicitamos um processo de atualização dos parâmetros atuais, dada a defasagem com a realidade de inadimplência enfrentada pelas concessionárias. O segundo tema é a deliberação da CP 09 de 2024, que trata dos efeitos de MMGD no reconhecimento de perdas não técnicas. Esse tema específico já está na agenda, mas ainda não foi finalizado, trazendo prejuízos econômicos às distribuidoras, já que existe uma falta de reconhecimento de receita tarifária para o custo de perdas não técnicas quando dos processos tarifários. Bom, com relação aos temas não acatados, o primeiro tema que a gente quer destacar diz respeito à abertura de discussão do custo de sobrecontratação. O objetivo é o estabelecimento de uma fórmula algébrica para maior previsibilidade dos efeitos causados aos agentes. Atualmente, existe um procedimento adotado pela SGM, mas que, por ser aplicado de forma retroativa, acaba causando muitas dúvidas e insegurança regulatória quando da sua aplicação. O segundo tema diz respeito à abertura de discussão de metodologia para o estabelecimento de metas de qualidade relacionadas a um percentual mínimo dos conjuntos elétricos. Pontuamos que essas metas já estão sendo cobradas das distribuidoras de formas diferenciadas. Portanto, para que haja uma melhor segurança regulatória, há necessidade de uma discussão ampla com análise de impacto regulatório para a definição desses percentuais. Por fim, entendemos importante a revisão da Resolução Normativa 948 de 2021, que trata dos indicadores de sustentabilidade econômica e financeira. Conforme tratativas já ocorridas entre a ABRAD e a ANEEL, já foi demonstrado que essa resolução 948 possui limitações de ordens técnicas, com falta de clareza e que geram dúvidas na forma de como os indicadores são calculados, afetando o resultado da análise. O tema vem sendo objeto de diversas discussões e questionamentos, o que demonstra
espaço para aperfeiçoamento da norma. Bom, são esses os pontos que eu gostaria de destacar. Agradeço a oportunidade. Obrigada. Agradeço a exposição da Ana Carolina Ferreira e declaro que encerraram-se as contribuições por vídeo enviadas. Então, reitero que essas apresentações e os documentos entregues aqui no âmbito dessa audiência pública e serão analisados pela agência antes da decisão final sobre a agenda regulatória. Relembro que essa audiência está vinculada à tomada de subsídios número 12 de 2024 e aí as informações sobre toda essa documentação ela está disponível no site da ANEEL, www.gov.br/ANEEL, na área Participação Social. Agradecemos a participação de todos e todas e declaro encerrada essa audiência pública. Tenham todos um bom dia.